Pela primeira vez depois da morte de uma gestante durante o parto, a coordenação do Centro Obstétrico do HB se manifestou sobre o caso e disse que tudo não passou de uma fatalidade. Em entrevista coletiva, a coordenadora do Centro Obstétrico do Hospital de Base falou sobre a morte da paciente Luciene Gomes, de 35 anos, no dia 1º de agosto, dentro da unidade, após uma parada cardiorrespiratória. A vítima estava no 8º mês de gravidez. A médica disse que, embora a paciente enfrentasse uma gestação de alto risco, quando deu entrada no hospital, não estava em trabalho de parto. O motivo do encaminhamento foi que ela tinha asma, né? Ela tinha um problema respiratório e estava em crise. E assim foi feito. Ela internou à noite, foi solicitado, como é de protocolo, todos os exames e instituído o tratamento para asma. Segundo a médica, no dia seguinte, Luciene apresentou um quadro de agitação. Ela então foi encaminhada à ala psiquiátrica do Hospital de Base. Ela foi avaliada por um médico psiquiatra que constatou que Luciene estava apresentando um quadro de possível surto psicótico. Ela chegou a ser medicada e depois ficou em observação. Ela estava com pensamentos de que estavam querendo matá-la, né? Então ele diagnosticou essa crise psicótica. Mas para o final da manhã, ela insistia que estava em trabalho de parto e, portanto, saiu da maternidade e foi para o centro obstétrico ser avaliada. A equipe avaliou e não entendeu que estivesse em trabalho de parto. Porém, deixou lá no centro obstétrico por conta da insistência dela. Como ela estava muito agitada, e lá no centro obstétrico nós temos pacientes em trabalho de parto que precisam de uma certa tranquilidade para poder ter uma boa assistência, os próprios pacientes começaram a reclamar da agitação dessa paciente. Ora, ela não está em trabalho de parto, então o que fez a equipe? Entendeu que ela poderia voltar para a maternidade. Ao voltar para a maternidade do HB, segundo a coordenadora, Luciene teve outro surto e começou a ingerir uma grande quantidade de água. Ela vomita e aspira essa água. E aí tem uma parada respiratória. Ora, mediante uma situação em que tem uma parada respiratória, o nosso hospital ele tem condições de dar toda a atenção. Tanto que, naquele momento, tinha um médico lá na maternidade. Ele fez os primeiros socorros e imediatamente levou ao centro obstétrico. Assim que foi constatada a morte de Luciene, a equipe, segundo a coordenadora, fez os procedimentos de retirada do bebê. O tempo que nós temos entre uma parada cardiorrespiratória para salvar uma criança, depois dessa parada cardiorrespiratória, é em torno de 5 a 7 minutos. E quando existe uma parada cardiorrespiratória, normalmente, mesmo os serviços que têm um serviço ágil, a cada 10, uma só escapa. E a equipe conseguiu salvar essa criança. Ou seja, a equipe não demorou para anestesiar, para toda a situação da tentativa de reanimar, mais de 7 minutos. Ao final da entrevista, Márcia Meira classificou a morte da paciente como uma fatalidade. Disse que o caso continua sendo apurado e, no prazo de 60 dias, deve ser concluído. Olha, eu pedi uma informação ali para o Copanax, porque pode mudar e ter uma grande interferência no que eu vou dizer aqui. Eu preciso dessa informação para que eu possa encaminhar o meu comentário. Bom, a profissional, que é a diretora do centro obstétrico, é uma profissional altamente capaz. Isso a gente sabe disso. Aliás, ela quando faz as colocações, ela tem, inclusive demonstra ter muita facilidade de se expressar, de narrar os fatos dentro da ótica, né, da versão
que é, a partir de agora, oficial do hospital de base. 8 dias. Muito bem. Eu ontem disse, ou nós tivemos, isso está gravado, ou nós tivemos uma terrível fatalidade, ou nós tivemos uma falha em algum momento que ocasionou a morte da mulher. Pois, 24 horas depois desse meu comentário, eu coloco no ar a palavra oficial agora do hospital de base, dando conta que foi ou que teria sido uma fatalidade. E eu disse ontem, fatalidades acontecem. O que não acontece mais, e aí eu disse, a não ser por uma fatalidade de uma mãe morrer de parto. Lembram que eu disse isso? Muito bem. O que ela está dizendo aí é que ela não morreu de parto. Ela teve um surto, vinha surtada já há 24, 48 horas, saiu do centro lá como é que é, da UTI, né, pré-natal, voltando para a maternidade porque estava com os surtos, incomodando as demais pacientes, as demais parturientes, e que como ela não estava em estado de parto, não teria que estar ali. Foi o que foi dito, e bem dito, e muito claramente. O que eu bom, antes disso, antes de eu complementar, esse assunto já está no Conselho Regional de Medicina para uma profunda investigação. Uma profunda investigação. Já fiquei sabendo que o Tribunal de Contas, que também tem a missão de como órgão fiscalizador, saber o que está acontecendo nas casas de saúde do Estado, também já me passou a informação que iria para lá ainda hoje, para buscar saber o que efetivamente aconteceu. Tudo isso em cima do meu comentário de ontem. Agora, o que me chama a atenção, e que eu lamento profundamente, e que talvez muita coisa pudesse ser evitada, e para quem mexe, lida com comunicação há tantos anos quanto eu, quanto mais cedo você trouxer a verdade à tona, se é que essa é a verdade, se bem que eu não tenho nada do porquê duvidar, mas, na verdade, quem vai esclarecer serão as investigações. Mas um ensinamento básico de comunicação é que, quando ocorre uma fatalidade como esta, o órgão onde aconteceu o fato precisa, o mais urgente e rapidamente possível, trazer à opinião pública o que efetivamente teria acontecido. Em 24 horas, no máximo. Porque hoje fazem 8 dias. 8 dias para a gente ouvir um esclarecimento transparente, tranquilo, muito técnico, muito profissional, mas levar 8 dias para trazer isso à opinião pública, para trazer isso a quem sustenta aquele hospital, que é o contribuinte, que é o patrão de todos aqueles que lá estão trabalhando. Leva-se 8 dias para dar uma explicação. Eu imagino que um funcionário do hospital de base que cometa algum tipo de desvio, de deslize, de irregularidade, de falha, a exigência do hospital para que ele dê as explicações
Aquele hospital deve ser de 24 horas, se não for na hora. Se não for na hora. Porque a verdade, ela é uma só. A verdade, ela é no dia que aconteceu o fato e é daqui a 8 dias. Então, para trazer a verdade à tona, e não tem muito segredo que foi dito aí, é uma coisa fácil de ter narrado os fatos, porque não tem muitos atores nisso aí, não. Isso aconteceu tudo num hospital. Aconteceu tudo numa clínica neonatal e numa maternidade, que são salas pequenas. Então, levar 8 dias para trazer a verdade, que eu imagino que seja esta a verdade, mas eficiência numa casa de saúde como esta também passa pelo poder de comunicação. E claro que isso aí não é decisão do comunicador, dos jornalistas que lá trabalham, de forma alguma. É da direção do hospital, é da própria diretora, que agora expôs, como eu disse, muito bem exposto, mas 8 dias depois, trazer à luz algo que ficou incomodando a opinião pública. E a família está inconsolável ainda, porque a família não conta essa história, é bom que se diga. A família conta uma outra história. E que, obviamente, eu não vou aqui fazer nenhum juízo de valor, porque agora nós temos, até ontem eu tinha uma versão. Agora nós temos 2 versões. Eu quero só saber qual é a história real. Se é a da família ou se é a do hospital de base. A essa altura, jornalisticamente, despido de qualquer sentimento humano que eu possa, evidentemente, que transborda aqui em mim sempre, mas pouco me importa qual seja a versão verdadeira. Me importa é que ela venha à tona e seja feita a justiça, porque, lamentavelmente, essa mãe que sonhava acalentar, embalar, contar histórias, cantigas de niná para o seu bebê, isso foi tudo, não é nem por terra, foi para debaixo da terra, porque é onde ela está hoje. Por algum erro ou por alguma fatalidade. Lamentável.